Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Olá, queridos, louvado seja Deus por mais uma reunião online. Espero que todos vocês estejam muito bem. Infelizmente, ainda não podemos reunir em nossa igreja, e eu não sei você, mas eu estou com uma saudade de nossa escola dominical. Que vontade de estudar a Bíblia juntamente com você. Que saudade de rever os irmãos, que vontade de revê-los. Mas é importante que você saiba nesse momento que o meu desejo e a minha oração é que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que o Senhor continue guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Bem, esta é a nossa quinta live. Espero que todos vocês estejam me escutando bem. Espero que a imagem esteja chegando bem aí onde você está, em sua casa ou no trabalho. Que Deus te abençoe muito. A nossa live hoje ela está recheada. Temos uma palavra edificante, a mensagem será pregada, muita música e muita adoração ao nosso Deus. Teremos uma mensagem de nossa missionária Esther para a nossa igreja
E também começamos hoje um quiz, um teste de perguntas, algumas perguntas, um teste, um vestibular no Evangelho de João. Se você estudou conosco lá nas quartas-feiras da nossa igreja, você vai saber responder essas perguntas rapidamente. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Suplicamos ao Senhor que nos conceda um dia maravilhoso. O Senhor conhece todas as necessidades de nossa família, o Senhor conhece o que nós estamos passando, Tu sabes que nós precisamos hoje de uma resposta do Senhor. Ah, Deus, o nosso desejo e oração, que esta semana seja uma semana maravilhosa em nossa vida. Que o Senhor mude esse quadro, que esta pandemia acabe de uma vez por todas para a honra e para a glória do Senhor. Retira, ó Deus, de nosso coração todo medo, tudo aquilo que não procede do Senhor. E pedimos mais, continue falando ao nosso coração e abençoando a todos os nossos irmãos e a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, cada família. Ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. É sempre maravilhoso, é sempre bom compartilhar com você notícias boas. É maravilhoso compartilhar com você a palavra de Deus. Bem, como eu disse, nós vamos iniciar hoje um teste no Evangelho de João. Então, sempre no início de nossa live, eu vou fazer algumas perguntas e no final eu dou a resposta. Primeira pergunta que eu quero fazer a você, eu tenho certeza que você já sabe, está na ponta da língua. A primeira pergunta é: quantos sinais ou quantos milagres o apóstolo João registrou em seu Evangelho? Quantos sinais ou milagres que o Senhor Jesus realizou e o apóstolo João registrou em seu Evangelho? Você sabe? E mais, você sabe todos eles de cor? Segunda pergunta que eu tenho para você: quantas vezes aparece a expressão "eu sou" no Evangelho de João? Eu sou. Quantas vezes Jesus disse isso? Eu sou no Evangelho de João. Se você estudou nas quartas-feiras conosco, você sabe de cor e conhece todos os versículos onde nós encontramos essa expressão "eu sou". Então, a segunda pergunta é: quantas vezes aparece no Evangelho de João a expressão "eu sou"? E a terceira pergunta, esta é fácil, não é apenas uma característica do Evangelho de João, mas também dos outros 3 evangelhos. Quais eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus? Quais eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus? Sabe as respostas? Já está na ponta da língua? Compartilhe aí na sua casa. Você pode compartilhar aqui, nos comentários do Facebook. Se você sabe, já coloca aí, a sua resposta. No final de nossa live, eu vou trazer as respostas. Mas antes disso, nós vamos adorar a Deus. Durante a semana eu recebi um vídeo enviado pela nossa irmã Esther, esposa do nosso irmão Wanderson, o Toquinho. Um abraço para vocês, viu, queridos? Deus abençoe muito a vida de vocês. Ontem a Débora comemorou também mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, viu, Débora? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Azaf, tô com saudade de você, bênção. Tô com saudade de você. Tô esperando o seu vídeo, esperando a sua música, viu? Então não esqueça não, querido. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pois bem, a Esther mandou um vídeo e eu quero compartilhar essa música com você. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser edificante na minha vida e na sua vida. Então, vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar o Senhor, aquele que é digno de louvor e de toda adoração. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa
os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Muito bem, chegou a hora de compartilhar com você a palavra de Deus. Eu gostaria que você soubesse que é sempre uma grande alegria estudar, compartilhar das Escrituras Sagradas. É uma alegria compartilhar com você a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia então em 1 Pedro, capítulo 1,
versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Suplicamos-te, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha ao encontro do nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o momento que estamos enfrentando, essa situação complicada, tanta inquietação, tantas dúvidas, tantas perguntas e poucas respostas. E somente o Senhor pode abençoar a nossa vida, dar sabedoria às nossas autoridades e governantes. Somente o Senhor pode reverter esse quadro. E nós oramos para que isso aconteça para a glória do Senhor. E pedimos agora que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amado, querido, é sempre bom compartilhar com você a palavra de Deus. É um privilégio estudar as Sagradas Escrituras. E o tema de nosso estudo hoje é muito pertinente. O tema é: onde Deus está quando mais preciso dele? Onde Deus está quando mais preciso dele? Bem, diante de tantas perguntas, diante de tanto questionamento, diante desta pandemia que nós estamos enfrentando, o que não faltam são perguntas, questionamentos: até quando isso vai permanecer? Quando é que isso vai passar? E certamente você também já deve ter questionado ao Senhor: onde Deus está? Por que Deus está permitindo tudo isso? Por que Deus não faz alguma coisa com relação a esta pandemia? Se você ainda não fez essa pergunta, talvez você já tenha feito numa outra ocasião. Quando você enfrentou um momento complicado em sua vida e você não conseguia encontrar uma solução, certamente você questionou a Deus: mas Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu vou à igreja, por que tanto sofrimento? Meu Deus, será que o Senhor não está vendo a minha dor? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Onde Deus está quando mais precisamos dele? Por que é que eu trouxe esse tema hoje? Porque há muita confusão na vida da igreja, há muita confusão entre os cristãos sobre como eu e você devemos enfrentar as provações da vida. Primeiro, existe um grupo que diz o seguinte, que o sofrimento é falta de fé. Se você está passando por uma dificuldade hoje é porque você não teve fé suficiente para confiar em Deus. Então o que você precisa é rejeitar as coisas negativas e reivindicar a cura que vem de Deus. Mas será que esta é a maneira bíblica de encarar o sofrimento? Outros dizem o seguinte, que eu e você devemos encarar o sofrimento, na verdade, colocando um sorriso no rosto, fingindo que nada está acontecendo. E eles vão adiante, eles dizem o seguinte, que nós devemos nos alegrar no Senhor sempre, como está lá na palavra de Deus aos Tessalonicenses. Ou mais, eles dizem, você precisa colocar em prática Romanos 8:28, querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pergunta é, será que esta é a maneira bíblica de encarar o sofrimento? Você já deve ter percebido que o que não falta em nossa vida quando nós estamos enfrentando uma provação são pessoas que se colocam como juízes em nossa vida tentando julgar a nossa causa. O que não falta é gente ao nosso lado dizendo assim, se fosse eu faria isso. Por favor, não faça isso. Não se coloque como juiz na vida do seu irmão. Nós não temos ideia do que o outro está sentindo, do que o outro está passando. Então, como encarar o sofrimento? Como lidar com as provações da Bíblia, provações da vida? Como é que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia diz com relação a isso? O texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro nos mostra a maneira bíblica de encarar as provações da vida.
Você vai observar que Pedro começa o versículo 6 dizendo: nisso exultais. Pedro escreve a sua carta para os cristãos do passado que estavam sofrendo, e ele então ensina algumas lições preciosas sobre as provações. O que Pedro vai ensinar, e algo que eu e você devemos aprender, é que em meio às provações nós podemos experimentar alegria quando desfrutamos da doce presença do Senhor em meio às provações da vida. Vejamos então, queridos, essas lições preciosas nesses 2 versículos. Lições essas que serão muito, muito úteis quando eu e você enfrentarmos um momento difícil, quando eu e você questionarmos a Deus onde Deus está quando mais preciso dele. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que eu e você precisamos ter uma perspectiva correta das provações. Se você olhar para o versículo 6 na sua Bíblia, você vai perceber que no versículo 6, Pedro nos apresenta 3 características das provações. Pedro vai nos dizer que as provações elas são temporárias, que elas são necessárias e que elas também são variadas. Observe na sua Bíblia: nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Irmãos, louvado seja Deus. Graças sejam dadas ao Senhor, porque as nossas provações, elas não duram a vida inteira. É verdade que os nossos problemas, as aflições podem ser duradouras, mas elas não são eternas. A nossa alegria será eterna e não o nosso choro. E é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 6, se necessário. Aliás, versículo 6 diz o seguinte: olha, nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Os nossos problemas não vão durar a vida inteira, eles vão passar para a glória de Deus. É importante que você entenda que quando eu e você enfrentamos a dificuldade, quando Deus permite que eu e você enfrentemos uma fornalha ou passemos pela fornalha, os olhos de Deus estão postos sobre o relógio. Nós não passamos por essa fornalha 1 minuto sequer daquilo que Deus quer. Nós não sofremos 1 minuto além daquilo que é necessário. Às vezes é complicado entender o sofrimento dessa vida. Às vezes é difícil entender as adversidades, as provações que nós enfrentamos. Mas você precisa também se lembrar do que Paulo escreveu. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Paulo disse o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Louvado seja Deus. O que Paulo está dizendo é que o nosso sofrimento hoje não pode ser comparado com aquilo que está preparado para nós. Ele é momentâneo, ele é passageiro, isso vai passar, logo vai passar. Mas pastor, como entender isso? Se nós sofremos 7 dias, parece uma eternidade. Se sofremos 7 semanas, parece que não tem fim. Se sofremos 7 anos, parece uma vida inteira. Mas quando eu e você comparamos a nossa dor, o nosso sofrimento com a eternidade, é como piscar dos olhos, como piscar de olhos. Vai passar rápido quando comparamos com aquilo que Deus já tem preparado para nós. Sabe, queridos, no meio da dor nós podemos ter uma grande alegria se nos concentrarmos na glória eterna que está reservada para aqueles que confiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como alguém declarou, a alegria não é ausência de sofrimento, mas a alegria é a presença de Deus em todo e qualquer sofrimento, em toda e qualquer situação. Portanto, a primeira característica no versículo 6 das provações é que elas são temporárias. E é importante que você entenda isso, que esse sofrimento, essa provação que você está enfrentando hoje, isso vai passar para a honra e para a glória de Deus. Ela é temporária, ela não vai durar a vida inteira. Segunda lição, ainda no versículo 6, sobre as provações da vida. Pedro diz que as provações elas não são apenas temporárias, mas elas também são necessárias. Nisso exultais, diz o apóstolo Pedro, no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristados por várias provações, se necessário. É importante que a gente entenda que as provações elas são necessárias em nossa vida. Sabe, irmãos, Deus fala conosco, mas através das provações Deus grita conosco. Alguém já disse que eu e você aprendemos mais no leito de um hospital do que num banco de uma igreja. É quando a situação aperta que nos voltamos mais para o Senhor. É quando a situação se complica que choramos mais, que buscamos mais a face de Deus. É quando as adversidades chegam à nossa casa que nos voltamos mais para o Senhor, que nos voltamos para a Sua palavra, que nos dedicamos mais àquilo que traz glória ao nome do Senhor. Como declarou Martinho Lutero, a aflição é o melhor livro da minha biblioteca. E eu tenho que concordar também com o escritor americano chamado Bill Hybels, quando ele disse o seguinte: se não aprendermos nada com as tempestades da vida, então a tragédia terá sido muito pior. É importante que você entenda que Deus nos coloca na fornalha da aflição não para nos envergonhar, não para nos destruir, mas para que sejamos forçados a confiar nele de forma que você jamais o faríamos além das dificuldades da vida. Portanto, as provações elas são temporárias, elas são necessárias, e Pedro termina dizendo no versículo 6 que as provações também, note, observe na sua Bíblia, as provações elas são variadas. Nisto exultais, se por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É interessante que a palavra aqui para várias significa literalmente multicolorida. Ou seja, nós sofremos tantas provações que parece uma caixa de lápis de cor de 36 cores. Há provações de todos os jeitos, de todas as cores. Você encontra com alguém na rua e pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Ah, tá roxa, tá difícil. Você conversa com outro: como é que está a sua conta bancária? Não precisa dizer que está no vermelho. Há provação para todas as cores, as provações são multicoloridas, há provações de todas as formas. É isso que Pedro está dizendo quando ele declara que elas são variadas. Mas o que me impressiona, querido, é que quando eu chego ao capítulo 4 de 1 Pedro, Pedro vai usar essa mesma palavra, mas em referência à graça de Deus. Quando você lê 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro diz que eu e você devemos servir uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Notem, Pedro usa a palavra variada em referência à graça de Deus. A graça de Deus ela é multiforme, ela é multicolorida, mas o que isso significa? É importante que você entenda isso. Para cada provação que nós enfrentamos, a graça de Deus é muito maior. Ou seja, não há nenhum problema que a graça de Deus não possa sobrepor. A graça de Deus é suficiente para cada provação humana, para cada provação que eu e você venhamos enfrentar. A graça de Deus é muito maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Isso não é maravilhoso? Então chegamos no versículo 7. Pedro diz que as provações elas são temporárias, elas são necessárias, elas são variadas, mas então no versículo 7 Pedro vai nos mostrar que as provações elas possuem um propósito. Observe na sua Bíblia, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé, ela deve ser provada. As provações, Pedro está dizendo aqui, que elas existem para refinar a nossa vida, remover toda a sujeira, para que eu e você sejamos capazes de render ao nosso Deus honra e glória na presença de Cristo Jesus.
A Bíblia, meus irmãos, tem muito a nos ensinar sobre fé. Notem que Pedro vai comparar a fé e o ouro. Ele vai fazer um contraste. E a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, que nós andamos pela fé, e o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando Pedro contrasta a fé com o ouro, Pedro diz que a fé ela é muito mais preciosa do que o ouro, porque o ouro é perecível, mas a fé não é perecível. O ouro pode ser roubado, pode ser perdido, mas a fé, por outro lado, ela garante um acesso a uma herança não sujeita aos problemas da vida. Deus, é importante que você entenda, Ele não testa, Ele não prova a nossa fé para nos destruir, mas para tirar de nossa vida tudo aquilo que não agrada. Assim como um ourives coloca o ouro no cadinho, no fogo, para deixá-lo ainda mais puro. Quando você lê, por exemplo, o livro de Malaquias, querido, Malaquias capítulo 3, o profeta Malaquias diz que Deus ele é como um ourives, que está pronto para colocar o seu povo no fogo para purificá-lo. Em certa ocasião, uma irmã, ouvindo sobre esse texto, ficou curiosa sobre o trabalho de ourives. Então foi até um ateliê de um ourives, o seu local de trabalho, e perguntou para o ourives como é que ele sabia o tempo correto para tirar o ouro do fogo. Então o ourives disse para ela: é fácil, eu coloco o ouro no fogo, e quando eu consigo ver a minha imagem refletida no ouro, eu sei que as impurezas já saíram e ele está pronto para sair do fogo. Não é essa uma ilustração de nossa vida espiritual, de nossa vida cristã? Deus muitas vezes nos coloca em meio às adversidades para que sejamos refinados, a nossa fé seja refinada, para que tudo aquilo que não se parece com Cristo seja deixado de lado de nossa vida, e quando o Senhor olhar Cristo Jesus em nós, chegou o tempo de sair da fornalha, de sair do fogo, de sair das provações. A fé genuína, ela depois do fogo, ela crescerá mais forte através das provações. Portanto, queridos, a melhor decisão em meio às adversidades da vida é confiar nas mãos bondosas do nosso Deus maravilhoso e misericordioso. Agora, aquela pessoa que abandona a fé quando as coisas ficam difíceis, ela está apenas confirmando que realmente nunca teve fé. Mas é importante que você entenda, ao final dessa mensagem, que independente de qual seja a provação, quais sejam os obstáculos, as provações, os nossos problemas estão debaixo das mãos daquele que é soberano e controla absolutamente todas as coisas. Mas então, como é que nós podemos responder todas as adversidades da vida? Como é que nós podemos reagir? Como é que nós podemos orar? Nós podemos fazer 4 orações em meio a tanto problema, em meio às nossas lutas. Nós podemos, em primeiro lugar, dizer para Deus: Deus, age em minha vida, Senhor, nesse tempo difícil. Segundo pedido: Senhor, fala comigo, porque eu estou ouvindo. Terceiro pedido: ensina-me, Deus, eu quero aprender. E quarto pedido: diga-me, Senhor, o que fazer, e eu farei. Irmãos amados, com a ajuda de Deus, nós podemos acertar a nossa perspectiva a respeito desta calamidade que nós estamos passando. Com a ajuda de Deus, nós podemos olhar para esta pandemia e saber que nós vamos sair dessa pandemia muito melhor do que nós entramos, para a honra e para a glória de Deus. É tempo de confiar no Senhor, é tempo de olhar para o Eterno, é tempo de saber que a nossa vida está de fato nas mãos de um Deus amoroso, gracioso e bondoso, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Um Deus que, apesar da glória, se importa conosco. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus.
Vamos orar mais uma vez? Deus amado, o Senhor conhece todas as nossas lutas e o Senhor sabe nesse momento as dificuldades que os meus irmãos têm passado. E somente o Senhor pode mudar esse quadro, esta situação. Mas nós queremos nesse dia glorificar o Senhor porque as nossas provações, elas são de fato temporárias, elas não duram a vida inteira. As nossas provações, meu Deus, nós sabemos, podemos até não entender, mas elas são necessárias. As nossas provações, Deus, elas são variadas, mas a graça do Senhor é muito maior do que todas as provações que venhamos a enfrentar. Pai querido, ajuda-nos a entender que apesar das lutas que nós estamos passando, oh Deus maravilhoso, isso vai passar, isso vai terminar para a glória do Senhor. Apesar de tudo que nós estamos passando, o Senhor ainda nos ama com amor eterno. Te agradecemos, ó Deus, e mais uma vez te pedimos, renova as nossas forças, venha ao encontro de todas as nossas inquietações, muda o que precisa ser mudado, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Antes de terminar, gostaria de dizer mais uma coisa. Deus só coloca na fornalha, no fogo, aquele que é precioso. Deus só coloca no fogo aquele que é precioso. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus renove as suas forças. Que Deus traga alegria ao seu coração. Estamos chegando ao final de nossa live. Que pena, quanta coisa boa. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, a mensagem nos exortando e dizendo que é possível se alegrar em Deus em toda e qualquer situação, porque as nossas provações, elas são temporárias. Louvado seja Deus, elas não duram a vida inteira. Portanto, esta pandemia vai cessar para a honra e para a glória de Deus. Agora chegamos ao nosso quiz, as respostas. Você já sabe as respostas, você já colocou aqui nos nossos comentários. No início de nossa live eu fiz 3 perguntas. A primeira pergunta foi: quantos sinais o Senhor Jesus realizou e o apóstolo João registrou no seu evangelho? Quantos milagres o apóstolo João registrou, milagres realizados por Jesus? Quantos milagres João registrou em seu evangelho? A resposta é: João registrou 7 sinais ou 7 milagres. O primeiro milagre foi quando Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia. O segundo milagre foi a cura de um oficial do rei, em João capítulo 4. O terceiro milagre, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, em João capítulo 5. O quarto milagre, a multiplicação de pães e peixes, em João capítulo 6. O quinto milagre, também em João capítulo 6, quando Jesus andou por sobre o mar. O sexto milagre, em João capítulo 9, quando Jesus curou um homem cego de nascença. E o último milagre, talvez o mais notável, que chamou mais atenção em todo o Evangelho, certamente o maior milagre realizado pelo Senhor Jesus, a ressurreição do seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então esta foi a resposta para a primeira pergunta. Segunda pergunta: quantas vezes aparece a expressão, a palavra, a expressão eu sou no Evangelho de João? Será que você acertou? A resposta é: a expressão eu sou, ela aparece 7 vezes. 7 vezes. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João capítulo 15 ele disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira. E a última pergunta que eu fiz foi: quais eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus? Jesus escolheu 12 discípulos, mas havia 3 que eram mais próximos dele, estavam mais próximos, eram os discípulos mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. A resposta: Pedro, Tiago e João.
Pedro, Tiago e João. Estes são os discípulos, ou estes eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Você acertou? Será que você aprendeu bem nos nossos estudos de quarta-feira? Eu espero que sim, viu? Eu espero que o professor tenha ensinado muito bem. Aliás, queridos, que saudade dos nossos estudos de quarta-feira. Eu gostaria muito de poder voltar a estudar a palavra de Deus com você. Quarta-feira da igreja ainda não é possível, mas eu espero em Deus que amanhã, segunda-feira, amanhã a gente tenha uma notícia positiva, que as coisas comecem a mudar amanhã mesmo para a glória do nosso Deus. Muito bem, agora chegamos à hora do abraço. E eu não posso esquecer, eu preciso agora, antes que ela puxe a minha orelha e chame a minha atenção, mandar um grande abraço para minha irmã querida, irmã essa que nós amamos muito. Eu e a minha família temos um grande carinho por você, viu, Neide? Que Deus te abençoe, Neide, que Deus renove as suas forças, guarde você e toda a sua casa. Um grande abraço também para nossa irmã Raquel, nossa irmã Gutinha, meu irmão Romo de Oliveira, meu irmão Romo, que saudade de vê-lo em nossa igreja, aumentando, participando dos nossos estudos. Minha irmã Beth, oh Beth, que saudade de ouvir você na igreja, recitando as palavras em grego. Você é uma bênção, que saudade de você, Edson Carlos Gomes, presbítero André, os nossos irmãos da Junta Diaconal, Márcio Queridão, Márcio Luiz, o Vilque, o Léo Casula e tantos outros irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Silfarney, que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus continue sustentando, protegendo, livrando-os de todo o mal. Eu também quero mandar um abraço para as alunas do projeto Viver Melhor. Nós temos em nossa igreja um projeto social para meninas acima de 50 anos de idade, um projeto, e o projeto é uma bênção, queridos. E durante a semana eu recebi um áudio de uma das alunas chamada Valdete. Valdete, eu tenho um grande carinho por você, Valdete. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e toda a sua casa, toda a sua família. Então, um grande abraço para você e também um grande abraço para todas as alunas, todas as professoras do projeto Viver Melhor. Muito bem, que Deus nos conceda um dia maravilhoso. E se Deus permitir, daqui a pouco, teremos mais uma live e eu vou compartilhar nas redes sociais que horário vamos realizar essa live e possivelmente a nossa live hoje será no YouTube. Daqui a pouco eu confirmo com você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda um dia maravilhoso. Mas não desliga não, tá? Não sai do Facebook agora não, porque nós temos alguns vídeos para passar para você. Temos também algumas fotos e eu tenho certeza que você muito vai se alegrar revendo os nossos irmãos, ainda que seja aqui em nossa escola dominical online, em nossa quinta live, a live da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que o Senhor nos conceda alegria durante essa semana de receber essa vitória, a cura com relação sobre a pandemia. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos orar, queridos. Pai amado, Deus querido, nós unimos em fé neste momento, juntamente com os meus irmãos, para te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, nós não temos outro bem a quem buscar nessas horas difíceis a não ser o Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor pode impedir a propagação desse vírus no nosso estado, que esses hospitais e leitos que estão sendo improvisados, construídos de última hora, que nem precisarão ser usados. Eu creio assim. E creio que muitos dos meus irmãos também acreditam dessa forma. Deus, faça-se a tua vontade sobre a tua nação, não permitindo o mal, Pai. Ainda que venhamos ser atingidos, que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Guarda-nos, ó Deus, porque em Ti confiamos e faz permanecer em nós sempre o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Senhor Jesus, que oramos hoje e sempre. Amém.
Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade.